Olá, eu sou Cida Pedrosa. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde. Aqui é mais uma edição do videocast Fresta. E o que é o Fresta? A gente traz aqui a turma da cultura, em especial escritores e escritoras, para falarem da palavra e também da política. Esse é um videocast que quer quebrar caixinhas, que quer simplesmente divertir-se a partir do fazer literário. E hoje, para estar com a gente, trouxemos eu e Clarinha, o Jefferson Tenório, esse escritor que tem remexido na literatura brasileira e apontado novos caminhos. Clarinha, tu quer falar sobre o nosso convidado? Quero. Jefferson, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Jefferson é escritor, professor e pesquisador brasileiro radicado em Porto Alegre. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Porto Alegre. Iniciou a carreira com O Beijo na Parede, é um romance que foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Escreveu O Avesso da Pele, que está aqui, que ganhou o Jabuti. E o mais recente, De Onde Eles Vêm. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pois, Jefferson, a gente tem como eu tinha pensado aqui em dizer para você, que a gente tem um ritual. A gente diz um poema para abrir os caminhos, para pedir bênçãos à palavra, e depois, a partir dele, a gente faz uma pergunta. E a gente trouxe a Conceição Evaristo, o poema da calma e do silêncio, que diz assim: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim vecejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder por nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abandonarem a marcha, por favor, não me fossem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Jefferson, como é a tua relação com a palavra? Muito bom começar assim, né? Hoje eu dei uma entrevista falando sobre o tempo da leitura, o quanto a gente está perdendo, né? O tempo de ler em função das redes sociais, em função da vida corrida. E aí teve uma pergunta que o jornalista fez, que é como a leitura no dia a dia, né? O que você faz para conseguir ter esse tempo, né? E aí eu disse para ele que eu preciso de um ritual, e o ritual começa pela poesia, né? Eu preciso ler um poema ou escutar uma música para conseguir entrar no tempo da literatura, né? No tempo do livro. Porque se eu pego um livro assim, tô no meio da correria, né? E aí pego o livro, não, agora eu vou ler, não funciona, parece que eu fico desatento, eu começo a pensar em outras coisas, né? E aí não chego no livro. Então eu preciso desse ritual, desse momento, dessa autorização da palavra poética para conseguir entrar no livro e começar a ler. Então, a minha relação com a palavra é, como diria Ferreira Goulart, é uma luta corporal, né? Essas palavras reverberam em mim o tempo todo, e não é à toa que eu fico doente toda vez que eu estou terminando um livro, porque é justamente essa palavra viva e às vezes meio corrosiva. Enfim, é uma sensação muito intensa, né? O escritor, para ele escrever, o poeta, para fazer seus versos, ele precisa ter uma vida interna intensa. Não que a vida externa não seja, mas a vida interna ela tem que ser intensa, senão não sai nada. Que coisa linda, que ritual bonito. Sim. Pensar que alguém que é da prosa, antes de se entregar o texto em prosa, se abastecer do poema, isso é muito lindo. Muito lindo, e eu não sabia que era assim a tua escrita. E tu traz um poeta que é a minha maior referência literária, o Ferreira Goulart. Eu fiz uma oficina em Paraná recentemente, onde eu parto do poema sujo para pensar a arqueologia do poema.
a partir do poema surge. Eu amo a luta corporal, eu também tenho essa relação extremamente de luta com a palavra. E aí, só antes de passar para uma outra aqui, tu tens medo de alguma palavra? Tem escritores que às vezes se assustam, porque eu tenho uma tese de que se você é um bom escritor, toda palavra cabe no texto. Tu tens medo da palavra alguma vez? Eu tenho medo da palavra poema. E primeiro porque eu me sinto um poeta frustrado, né? Eu sei que eu tento na minha prosa fazer uma prosa poética, Muito. porque eu não consigo fazer poemas, né? Embora eu escreva poemas, mas eu não tenho coragem de publicar os poemas, porque eu não acho que são bons. Mas como exercício, eu acho... E aí toda vez que eu coloco a palavra poema, aquela palavra ganha uma dimensão, pelo menos para mim, muito grave, né? É quase como se fosse um nome, sei lá, santificado ou alguma coisa nesse sentido que eu não posso ficar utilizando toda hora, né? Então, para ele aparecer num texto, tem que ter ali um contexto que faça com que essa palavra tenha sentido e que ela possa dar toda a gravidade que ela é. Ou seja, um poema é algo grave, não é algo que você coloca de maneira irresponsável, que eu quero dizer. Você precisa ter uma responsabilidade estética para você colocar não só a palavra poema, mas um poema mesmo, né? Num romance. Ele tem que fazer algum sentido ali dentro, né? Que coisa linda! A gente vai ficar olhando aqui para ele. Olhando para ele. Em uma das tuas entrevistas, você disse que sua profissão é a literatura. Eu, por exemplo, que sou poeta, passei muito tempo para chegar na fichinha do hotel, quando tem lá, qual é a sua profissão? Uhum. Aí eu sempre botava advogada, porque eu sou advogada de formação. Agora eu boto muito feliz escritora, mas fez muito tempo, mas você não usa essa coisa, profissão escritor. Profissão literatura, diz isso pra gente sobre isso. Parece que a ideia de profissão, né, ela tem a ver com algo de produção e de utilidade social, né? Por que essa resistência, né, de a gente colocar que é escritor, né? Porque escritor não é reconhecido como algo, Não é. né? Tá mais por uma coisa artística, mas não que você vá viver disso, né? Há uma certa desconfiança, né, quando você diz que é escritor, ou diz que é dançarino, né? Tem uma lógica, assim, né? Tem um preconceito. Tem um preconceito. E essa ideia de que a minha profissão é a literatura, eu roubei da Virginia Woolf. Ela tem um livro em que ela fala sobre, se eu não me engano, as profissões das mulheres. Acho que é o título do livro. E lá pelas tantas, eu considero um livro até infanto-juvenil, assim, né? Porque Esse eu não li. Chegou lá em casa, lá, uma edição super bonita, assim, também com ilustrações. E em dado momento, ela disse que foi perguntada qual é a profissão dela, e ela disse que a profissão dela é a literatura. Né? E eu achei tão bonito aquilo, né? Porque a sua profissão é a literatura, isso significa que a sua vida gira em torno, né, não só da escrita, mas também da leitura e de tudo que envolve a literatura, né? E aí eu pensei, bom, eu vou também pegar isso para mim, né? E vou dizer que a partir de agora a minha profissão é a literatura, ou seja, eu não vivo só do que eu escrevo, né? Eu vivo também do que eu falo, dos festivais que eu vou, dos livros que eu edito, enfim, das consultorias. É uma série de ações, né, que eu faço em função da literatura, né? Então, acho que é uma maneira de confirmar, né, aquilo que eu acredito que é a própria literatura, né? Olha, como eu ainda não me aposentei de outras coisas, quando eu me aposentar e estiver só na literatura, eu vou dizer assim, aprendi com Jefferson Tenório que a minha profissão é literatura e vou usar. E ele aprendeu com Virginia Woolf, Exato. Porque a gente tem sempre nossas ancestralidades. Eu tenho a tese de que todas e todos os que vieram antes de nós, seja a poesia, seja a literatura oral, seja a literatura escrita, eles são os nossos ancestrais, onde a gente bebe e faz e se refaz. Clarinha, quer fazer alguma pergunta, meu amor? Vamos falar, então, sobre de onde eles vêm, que foi teu último livro lançado, também foi finalista do Jabuti. É um livro lindíssimo, interessantíssimo, que fala sobre o acesso dos alunos cotistas à universidade e da dificuldade deles se manterem, né? Então, ele fala
racismo, ele é extremamente poético também. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. De onde é que veio essa história, como é que aconteceu. Olha, o De Onde Eles Vêm é um projeto literário que eu tinha já há muitos anos. Nasce logo depois do Avesso da Pele, ali em 2020, quando eu lanço o Avesso da Pele. Eu precisava me livrar do Avesso da Pele. E eu achei que eu ia me livrar dele em 3 meses. Mas não foi isso que aconteceu, como vocês podem ver. Lê do engano. E aí, para você conseguir escrever um livro, você precisa matar o outro, né? Senão você não consegue. Você tem que esquecer aquilo que você fez. Mesmo que o livro tenha um êxito, você precisa resistir a essa tentação de, bom, se funcionou nesse aqui, então vamos fazer meio parecido, assim, para ver se funciona, né? E eu tentei fugir disso o máximo que eu pude. E aí comecei a pensar, então, nesse personagem, no Joaquim, né? Eu começo o livro pelos personagens. Quero saber se é uma criança, se é um adulto, se é mulher, se é homem, se é alguém mais velho. Tu sistematiza, assim, para ir trabalhar? Não. Não, né? Tudo na cabeça e às vezes vem alguma frase que eu acho que é importante e às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto. Ideias que eu acho que são também importantes eu não anoto. E isso depois eu me sentia culpado, né? Mas será que se eu tivesse anotado aquela frase, né? E tal. Ai, como eu me sinto culpada. Mas daí eu aprendi uma coisa, como o Aciris Clia, escritor lá do Rio Grande do Sul. Grande escritor. Grande escritor, né? Uma entrevista, ele disse que ele não anotava as coisas, porque ele disse, se a ideia é forte, ela vai voltar e vai voltar melhor. Eita, Lili. E às vezes volta mesmo. E volta mesmo, volta. volta. E tem gente que perde, por exemplo, teses no computador, né? Perde livro, não conseguiu salvar, não sei o quê, e aí tem que reescrever. E aí parece que a reescritura vem melhor, né? Porque você se obriga a repensar aquilo que você faz. Então, começa por aí. Aí eu comecei a pensar no Joaquim, esse rapaz negro, que mora na periferia, região metropolitana de Porto Alegre. É um rapaz de 20 e poucos anos, que escuta rap, gosta de Racionais MCs e é um grande leitor. Né? Então, ele já entra na universidade sendo um grande leitor. Ele entra no curso de letras sabendo muito bem o que ele quer. Né? Ele quer ser um poeta profissional. Depois a Cida pode me dizer o que significa isso, né? Um poeta profissional. Eu não sei dizer. É complicadíssimo. E é alguém que não quer ser professor, ele não quer ir para a sala de aula. Ele tem essa definição de que ele quer ser, né, um poeta. Eu achei muito curioso isso, porque a gente tem na literatura uma série de escritores que fizeram livros assim, cujos os seus personagens querem ser escritores. E aí eu pensei, nossa, eu vou estar fazendo mais do mesmo, né? De novo, um personagem, né, que quer ser, né, escritor. Mas aí, como não é qualquer personagem, né? Ou seja, é um rapaz negro, retinto, que entra pelo sistema de cotas, eu pensei, os problemas que ele vai enfrentar são muito diferentes de uma pessoa branca, de classe média, burguesa, que quer ser escritor. São outras demandas, né? E aí foi nisso que eu apostei. Né? Então, esse sujeito que entra na universidade, e aos poucos ele vai percebendo que é um espaço hostil, é um espaço que desconfia das capacidades dele, e que ao longo da trajetória há um arco, né, em que ele vai perdendo as referências das suas origens, e ele vai sendo cooptado por esse meio acadêmico, branco, eurocêntrico, inclusive nas literaturas que ele lê, até que em dado momento ele percebe que ele vestiu uma máscara branca, né, e essa máscara cai, e ele percebe que ele não é aceito nessa universidade, também não é aceito pelas pessoas com que ele se envolveu, e aí ele vai pro inferno, né, uma temporada no inferno. Enfim, aí depois tem umas reviravoltas aí sem spoiler. na história, né? Essa coisa é interessante. Você traz para a tua literatura questões muito atuais do ponto de vista das pessoas mais vulnerabilizadas. Muito atuais. E quando eu digo atuais, digo dessas coisas que vêm acontecendo no Brasil de 20 anos para cá. Eu vou ler um trechinho do Avesso da Pele, que dialoga com tudo isso que a gente está falando. No seu último ano de vida, você começou a trabalhar numa escola à noite.
Suas turmas eram do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Você tinha 2 turmas que correspondiam à 7ª e 8ª série do ensino fundamental. Ao longo dos anos, o perfil do aluno do EJA foi se modificando. Antes, os alunos eram mais velhos e haviam parado de estudar por algum motivo e depois, já na maturidade, voltavam para a sala de aula. Mas agora não. Agora, a maioria dos alunos eram adolescentes que não deram certo no turno do dia. São os refugos, os que não se enquadram, os repetentes, o que ninguém quer por perto, os mal educados, todos colocados numa sala, todos com uma enorme tarja na testa, os fracassados. Você pensava, tratava-se, portanto, de uma bomba relógio, pois, ao se verem na mesma sala, eles se reconheciam como fracassados e já sabiam por que estavam juntos. Então, assim, tu trazes no livro novo, que eu estou terminando, ainda não terminei, essa coisa de um aluno cotista. Aqui tu coloca uma coisa dessa. Eu sou uma escritora que não tenho vergonha de dizer que faço literatura engajada, faço mesmo. E acho que minha literatura tem função social. O sentimento que eu tive é que era a função, para além do grande esteta que tu és. Tu é um burilador de palavras. A sua escrita é muito precisa, sabe? Eu tenho esse sentimento quando eu leio Graciliano Ramos, que é o meu maior. Mas tu traz uma coisa que faz um bem enorme a pensar o Brasil. Eu queria saber um pouco sobre isso. Assim, é muito político, os seus 2 livros. Eu acredito com todas as minhas forças que a poesia tem função, a literatura tem função. Tem um livro do Eliot, né, o poeta Eliot, se chama Função Social da Poesia. E ali, nesse livro, ele faz uma análise sobre a relação da poesia com a sociedade. Primeiro ele fala sobre poetas que só tiveram uma chance de fazer uma boa poesia na vida. Ele vai citando poetas que só conseguiram fazer um livro, ou só um poema, né? Eu me enquadro nesses, assim, né? Se conseguir fazer um poema bom na minha vida. E o que ele considera, né, esse poema? Esse poema que traz justamente esse equilíbrio de um conjunto de imagens social e um conjunto de imagens filosóficas, né? Junto com a linguagem, e a linguagem que costura isso, né? Sim. Ou seja, você fazer um poema com todo respeito aos poetas da época do Olavo Bilac, os parnasianos, né? Com todo respeito aos parnasianos, a arte pela arte, né? Aquela coisa. Mas um poema bom é isso, né? E eu trato os meus livros como um longo poema. Já que eu não consigo fazer um poema menor, né? Então eu tento fazer esse poema estendido, esse poema, justamente fazendo essa costura, né? Desse conjunto de imagens, né? Poéticas, e também trazendo esse conjunto de imagens sociais, né? E, enfim, o que o Deleuze e Guattari vão chamar de literatura menor. Sim. Né? Literatura menor não é porque ela é pior, é porque ela vai tratar da minoria. Então, você vai trazer Kafka. De que ele está falando, por exemplo, na Metamorfose? Sim. Da classe operária. Sim, né? Total. Que vira um inseto e não está preocupado em ser um inseto, né? Mas está preocupado como é que vai trabalhar. Né? Vamos pegar aí James Joyce, por exemplo, Ulisses. Cara, ele está falando dos bêbados, dos desvalidos, está falando dos vadios, está falando das prostitutas, ele está falando dessas pessoas que a sociedade não quer ver por perto. Né? Ou seja, é essa literatura menor que faz com que a gente encontre sentido, né, na literatura. Né? Então, para mim, só faz sentido se houver essa costura da linguagem, da questão filosófica
e da função social. Né? E Jefferson, você me parece que é, acima de tudo, um defensor do livro. E eu falo livro enquanto objeto, assim, né? De que em tempos de 140 caracteres ou de poucos caracteres, inteligências artificiais, retornar para esse lugar do livro me parece ainda ser uma grande tecnologia. E aqui, de onde eles vêm, tem uma parte lindíssima de quando ele está nesse inferno que você diz que ele ainda lembra de colocar um livro na mesa para lembrar, um livro de Joyce, assim, que lembra que ele é um leitor. E que isso transforma a vida dele, né? Então, ele ser um leitor é algo que ele não pode mais esquecer e que não há volta. Então, ele precisa transformar a vida dele. Eu achei isso belíssimo. E tem tua experiência também como professor. Como é que tu conseguisse unir essas duas coisas dentro de uma sala de aula? O livro no Joaquim, ele funciona justamente como essa âncora para ele não esquecer para onde ele tem que ir. Né? Então, o livro é de onde eles vêm, mas é também um livro para onde eu quero ir. Né? Uhum. Tem esse fluxo. E ele está num trabalho que ele não quer fazer, ele está trabalhando como call center, e ele não pode ler durante o horário de trabalho. Né? E aí ele coloca o livro ao lado, enquanto ele está atendendo as pessoas, o livro está ali, está olhando para o livro. Né? Essa companhia, né, que aparece ali, e aí passa o gerente, pede para ele guardar o livro, ele guarda, depois põe de volta, né? A minha vida de professor me ajudou não. A minha vida de professor me tornou o escritor que eu sou. Né? Tu leciona o quê? Eu não leciono mais hoje em dia, né? Tá. Mas eu lecionava... Eu saí da escola como professor em 2022. Eu lecionava português, literatura e redação para ensino fundamental e médio. Então, eu tinha alunos desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, EJA também. E eu tinha a impressão que, em alguns momentos, enquanto eu dava aula, eu fazia literatura com os meus alunos. A gente fazia literatura. Que lindo. Né? Nas nossas trocas, nas conversas... principalmente quando a gente debatia livros, né? Era tudo tão intenso e tudo... O pessoal levantando a mão e querendo falar. E eu penso, nossa, o que a gente está fazendo aqui é um livro, né? Um livro em sala de aula. E ninguém vai saber disso, só a gente, né? Porque o que acontece numa sala de aula, né? Quando a gente coloca literatura, coloca arte, é realmente um grande livro que acontece ali, né? Então, a minha saída da sala de aula foi muito dolorosa para mim. Né? Eu lembro da homenagem que os meus alunos fizeram na última turma que eu tive em 2022. Ainda estávamos na pandemia, tentando sair da pandemia, né? Sim. Com todo mundo de máscara, né? Então, aí fizeram um vídeo, né? E eles batendo palma e falando versos de poemas, né? Que a gente tinha. Foi lindo, assim, foi muito bonito. E essa última turma que eu tive, era uma escola particular, católica, foi a turma dos meus sonhos, assim, né? A turma que eu imaginei como eu queria, né? Uma sala de aula. Porque quando chegou no início do ano, eu já avisei para a diretoria que eu ia sair da escola. Eu não ia conseguir mais conciliar minha vida de escrita com os livros. Com a escola, né? E aí eu disse, eu vou ficar até junho, depois eu vou ter que sair, né? E aí eu fui me despedindo aos poucos, né? Então eu já disse para os alunos, olha, eu vou ficar só até junho, né? A gente foi conversando, e aí chegou um momento que eu falei, bom, já que eu vou sair mesmo... Isso que é verdade. Né? Então eu vou dar a aula que eu sempre sonhei em dar aula. Né? E aí foi uma turma de 3º ano do ensino médio, a gente começou a ler... sei lá, Michel Foucault, a gente leu Bell Hooks, a gente leu James Baldwin, a gente leu Luiz Gama, Conceição Evaristo, assim, parei de dar aula de português, comecei a dar aula de literatura. Você traz isso no livro, né? Maravilhoso. E, gente, e aí, um dia, uma semana antes de eu ir embora, a gente tinha um seminário sobre as leituras obrigatórias da universidade, do vestibular. Nossa, foi tão lindo. Tão lindo, porque eles falavam assim com uma propriedade, assim, né? Pareceu que eles se combinaram, hoje a gente vai presentear o professor com o melhor que a gente pode. Meu Deus. Até aquele o que não queria nada com nada, até aquele também se pronunciou, assim, foi muito bonito, assim, foi uma maneira
mais do que fazer uma faixa, nós te adoramos, professor, não. Eles me entregaram uma aula, né? E eles sabiam que eu gostaria daquele tipo de aula, né? Que Que bonito. coisa linda, que coisa. Eu sou fruto de um professor feito você foi, né? Eu sou de um colégio que a minha irmã era minha professora de literatura e, por coincidência, nós tínhamos 5 poetinhas, jovens, 14 anos, nesta sala e se transformaram em bons poetas, todos eles assim. Ou seja, eu sou fruto de um professor feito você, que tem essa capacidade absurda de encantar. Vê. A gente tem visto, não está no roteiro não, viu? Vai-se embora. Tu vai-se embora para essa daqui. Vai-se Eu vou embora. fazer uma coisa assim que me veio à cabeça aqui. Nós temos uma... Eu detesto a expressão literatura negra, Uhum. mas eu gosto muito de dizer que nós temos hoje uma das literaturas mais potentes do Brasil, escritas por homens e mulheres negras. E eu sinto que... Eu queria saber de tu, como é que tu vê essa coisa desse preconceito estrutural, por exemplo, que de vez em quando se abate sobre ti e sobre o Itamar, por exemplo. É como se a elite branca não perdoasse o sucesso de artistas negros que não são da música, que sempre foram... Na música sempre teve muito um lugar dos músicos, dos compositores. A literatura, talvez a literatura e as artes visuais, talvez uma das linguagens artísticas mais elitistas, até porque mulheres de fora, pretos de fora, gays de fora, porque nós mulheres só tivemos acesso à escola há 200 anos. E as mulheres que tiveram eram as da elite, as mulheres pretas... As brancas, né? As mulheres pretas vieram ter acesso à escola há muito pouco tempo, o povo preto também. Então, assim, tu se incomoda de falar sobre isso, sobre essa história, tu percebe, ou eu tô vendo de fora algo que não existe, que tem um preconceito aí de uma parte dessa elite branca, como se estivesse, eu tô perdendo privilégios. Não sei, queria saber de tu um pouco disso. Bom, usar a palavra da moda, são muitas camadas, né? São muitas camadas, são. Tem muita coisa aí envolvida, acho que é uma mistura de ressentimento, uma mistura também de... Eu não estou sendo mais reconhecido, né? Agora, para fazer sucesso, eu preciso falar de negros, indígenas, Tenho ouvido isso, mulheres. muito. Se meu livro não tiver isso, então... Tem isso, né? Acho também que é uma mudança de demandas do que o leitor brasileiro busca também, né? Acho que o leitor está muito interessado em histórias que recontem a história do Brasil de outra forma, né? O que não invalida, né, Clarice Lispector, Jorge Amado, estou falando dos autores brancos, né? Assim, não invalida o que foi escrito, mas há uma outra visão, né, também, né, dessa construção. Acho que o livro fundador, né, para a gente pensar essa visão de uma outra perspectiva, é o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né, que mostra, enfim, como o nosso país foi fundado, né, através do sequestro de corpos, através da violência e das atrocidades, né, com os povos originários, do roubo de riquezas naturais, né. Então você tem aí um livro que me parece que é a pedra fundamental para a gente começar a pensar sobre isso. E é claro que essas narrativas vão incomodar, né? Porque as pessoas que detêm os meios de produção, né? Ou seja, que faz a coisa acontecer, produziam um tipo de arte, um tipo de literatura que agradavam um determinado público e que, de certo modo, também tinham o poder de dizer o que era bom. Né? Sim. Hoje em dia, não há mais esse peso, mas eles continuam ainda donos dos meios de produção, só que os leitores agora já não são facilmente, digamos assim, influenciados. Né? E aí é que tem essa controvérsia, né? Não, mas para aí, a gente tem os meios de produção, mas a gente não pode mais produzir o que a gente produzia antes. Né? E isso aí cria um ressentimento, cria esse receio, né, da perda
e que a gente não pode nem pensar em perda. Talvez, no máximo, você vai emprestar o privilégio para alguém, né? Dividir o privilégio, né? Porque a branquitude não perde privilégios. Numa divisão ainda muito aquém do que deveria ser dividido, né? Exatamente. Então, eu acho que o que acontece com o Itamar, né, o que acontece comigo, com a Conceição, de dizer que a gente não faz literatura, que a gente não está preocupado com a forma, que a gente só faz denúncia, faz parte de um jogo, né, para tentar diminuir, né, a literatura que a gente faz. Mas quanto mais leitores você forma, melhores críticos você vai ter. Então, eu acho que a gente está nesse caminho, assim, formando públicos, né, que possam dizer o que é bom e o que não é. Isso é muito bom e isso é educativo. Eu li, eu tenho uma coisa bem... Eu tenho dito isso, parece bobo, porque, assim, meu tempo é muito exíguo. Eu trabalho ainda muito sem ser na literatura. E aí eu tinha dito há uns 15 anos atrás que nunca mais leria nada acima de 500 páginas. Mas aí eu disse, eu tenho que ler Um Defeito de Cor. Aí eu tirei 15 dias de férias em julho e li Um Defeito de Cor. Li. E eu acho que é tão importante quanto você ler todos aqueles livros que a gente leu para poder compreender o Brasil, né? A gente leu o Sérgio Buarque, a gente leu o Darcy Ribeiro, mas a gente precisa, de verdade, ler Um Defeito do Corpo para compreender isso, sabe? Para compreender isso. Por falar em Brasil de hoje, a gente não pode deixar de falar da censura também que o Avesso de Pele sofreu, ainda mais, acho que ainda estava no governo Bolsonaro, né? No finalzinho do governo Bolsonaro. E numa das entrevistas que eu li, que eu escutei era tu dizendo também que além da censura de lá em Porto Alegre e em alguns outros estados, existia ainda uma censura meio que calada, meio que silenciosa, que era de alguns professores ou de algumas escolas de não quererem utilizar o Avesso da Pele nas salas de aula, porque para não criar confusão. Nesse Brasil que a gente tá hoje, assim, o que é que tá acontecendo? Saiu um pouco essa censura ou não? Como é que tu vê esse teu livro, que também é tão fundamental? Você falou aí da forma, o Avesso da Pele não é só bom pelo conteúdo, a gente tava falando da forma inovadora que você traz. Também dessa estética que é única. Você é professor de literatura também, né? Como é que tá hoje esse livro, a aceitação desse livro? Como é que tu vê o Brasil também, se mudou, esse fascismo que bate a porta o tempo todo? O que aconteceu com o Avesso da Pele mostra o quanto a gente precisa estar atento à democracia, né? É assim que as democracias morrem, né? Quando você simplesmente deixa que um livro seja censurado. E é uma censura muito covarde, né? Porque você tira, ou tenta tirar de circulação um livro que deveria estar nas escolas, que foi aprovado, né? Por pessoas qualificadas, né? Não foram por políticos, né? Foram pessoas estudiosos, pesquisadores, professores que fizeram uma análise muito rigorosa, né, para saber se o livro poderia ir para as escolas. Claro. E aí, de repente, o livro é confiscado, sequestrado, com o argumento de que ele vai passar por uma nova avaliação, né? Então, isso é censura. Mas eu acho que o que aconteceu com o Avesso foi mais uma espetacularização mesmo da ideia de censura, né? Ou seja, o livro não deixou de ser editado, ele continuou sendo vendido nas livrarias, as pessoas tinham acesso, né? Então, não houve, de certo modo, uma censura como a gente conhecia, né? Na década de 70, em que pessoas iam presas, inclusive, se forem pegas com determinados livros, né? Imagina se aparecer com o livro do Karl Marx, você, né, sumia. Né? E aí, o que a gente tem é uma sofisticação dessa censura, que é justamente a consequência de você escolher determinados livros para trabalhar com seus alunos, né? E para mim isso é o mais grave, né? Quando o professor se coloca numa autocensura, né? E é vigiado pelos seus colegas, é vigiado muitas vezes pela direção da escola, é vigiado pelos pais, é vigiado às vezes pelo próprio aluno, né? Que questiona, mas a senhora sabe que esse livro aí foi polêmico, a senhora vai trabalhar com a gente, né? Então tem um pouco esse receio e talvez o professor de escola particular é o que esteja numa situação mais frágil ainda, né? Sim. Porque ele não tem aí um respaldo, né? Ele pode ser demitido a qualquer momento, né? Então, esse é o saldo que fica, né? Agora, obviamente que houve houve uma resistência muito grande, né? Assim, contra a censura, recebi muito apoio, né? O livro ficou mais conhecido, começaram a dizer que o livro vendeu 600% a mais, né?
Até agora eu estou esperando esse 600% vai chegar na conta. Quero muito que chegue 600 a mais, 600%. Meu Deus do céu. Mas foi, acho que foi importante para a gente aprender como lidar, né, com esse tipo de censura. Né? A gente está nesse momento que não tem acontecido só contigo. Recentemente, acho que não tem 1 mês e meio, aconteceu com o livro de Jorge Amado, Isso, né? Acho que Jorge hoje sofre 2 coisas. Tem essa coisa da censura na escola e sofre uma tentativa de cancelamento da sua obra sob a acusação de racismo. Nós temos ali uma primeira parte da literatura brasileira, principalmente o romance, que na época chamavam regional, né? E aí você tem o Jorge, você tem o José Lins, você tem uma turma toda, e tinha as ideias de Gilberto Freire completamente equivocadas, do ponto de vista da democracia racial, mas que para aquele momento que o livro Casa Grande e Senzala foi escrito, ele foi interessante para ir se compreendendo o Brasil. Acho que a gente não pode jogar Casa Grande e Senzala todo na lata do lixo, porque senão a gente não consegue compreender o Brasil. A gente pode hoje, com o conhecimento que nós temos, com o aprofundamento deste conhecimento, se contrapor à ideia de democracia. A gente pode, com o conhecimento que temos hoje, pensar que alguns personagens de Jorge Amado são muito sexualizados das mulheres negras, e etc, e etc, e etc. Mas eu queria... Porque tem algumas criaturas, feito Bilac, que realmente ele era eugenista, assumidamente eugenista. Não era o caso do Jorge. O Jorge era um cara que se colocava como aliado permanente da luta de negros e negras. Mas nós temos hoje 2 momentos complexos. Nós temos um momento onde você tem uma censura pesada de autores, mulheres e homens nas escolas, em todos os lugares, um conservadorismo campeando, mas também temos essas histórias de cancelamento. Tu tens pensado sobre isso? Isso faz parte da evolução, da construção de um tempo novo? Como é que tu vê isso? Não sei se foi o Leandro Carnal que falou que o cancelamento é o bullying, né, que se fazia na escola. Né, assim. Porque quem é cancelável, quem pode cancelar quem, né? Passa um pouco por isso também. O que significa ser cancelado? Eu acho que tem muito também a ver com as redes sociais, né? Dessa coisa das pessoas serem... não pensarem muito e aí já saírem com discursos de ódio, né? E tal. Acho que passa por isso. Passa também por uma revisão histórica também dos livros e perceber que alguns livros, de fato, têm alguns problemas, né, de representação. Né? No Jorge Amado a gente pode perceber, principalmente da mulher negra, como ela é representada, né, e tal. Mas veja bem, a censura ela passa tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? Inclusive, em alguns momentos, a esquerda se aproxima da direita quando também se torna a guardiã, né, dos bons costumes e da dignidade, porque não pode ter determinadas cenas no livro, né, porque se tiver uma cena de violência, isso quer dizer que vai estimular a violência. Né? Então, passa um pouco também por isso. Né? Agora, se a gente for ver a vida pessoal dos artistas e escritores, a gente vai cancelar 90% do povo, né? Porque... Inclusive hoje, né? Dependendo de quem for. São pessoas, né? E as pessoas têm as suas vidas e cometem erros. Você já estava falando, né? Que tem o pessoal barra pesada lá de trás, que o pessoal hoje adora, né? Dostoiévski, por exemplo... barra pesadíssima. Barra pesadíssima, assim. André Vion, meu Deus do céu. Nossa, assim, é uma coisa... O Cervantes, por exemplo, foi preso 3 vezes e uma delas é acusado de assassinato. Assim, o Conde de Lautréamont. Se a gente for desfilar aqui, né? É um turno pesadíssimo. Né? Tem a história do Monteiro Lobato, que quando publica O Presidente Negro, acusaram ele de ser comunista. Então, a direita estava tentando cancelar o Monteiro Lobato. E hoje ele é cancelado pela esquerda. Dizendo que ele era eugenista. E que era. E é verdade. E era racista. A gente tem várias, né, questões. E aí tem um exemplo para fechar. Tem um exemplo em sala de aula, com essa turma que eu falei, né, que me deu um presente, né, me dando uma aula.
em determinado momento, a gente estudou a poesia do Vinícius de Moraes. Sim. Né? E a gente estava estudando ali os poetas da década de 30, ali com Cecília Meirelles, né, e tal. E aí eu comecei a trabalhar as letras do Vinícius, né? E assim, e aí tinha um grupo de meninas, acho que umas 5 ou 6, que eram assim, super engajadas, feministas e não passava nada, né? Daqui a pouco elas começaram a ler aquela música lá acho que é o Samba da Oração, que ele começa dizendo que a mulher tem que perdoar, que a mulher nasceu para o perdão, não sei o quê. E eu já sabendo que ia, né? Eu não falei nada, né? Claro. Analisando a música, não sei, daqui a pouco uma levantou a mão e desceu além, assim, né? Começou a falar mal do Vinícius, porque é machista, escroto, não sei o quê. Começaram a falar e tal. Aí passou, e aí depois a gente foi analisar outras letras e a gente leu uma letra que ele fala sobre a morte. Né? Uma letra super delicada, assim, e bonita. E eu vi que ficou todo mundo, assim, meio emocionado, assim, com a música. E aí depois, no final da aula, essa mesma aluna que levantou a mão disse assim, professor, ele era machista, a gente sabe disso, né, gurias? Aí olhou assim, maravilha. Mas a gente vai passar pano pra ele, tá? Ai, delícia! Mas assim, não passar pano, assim, no sentido de a gente sabe, né? Mas ele também tem coisas Escreveu boas. umas coisas bonitas aí. Umas coisas bonitas aí, né? Aí. E tal. E é um pouco isso, é o leitor desobediente, né? É um pouco isso, assim, de você entender que nem tudo é de acordo com o que você pensa, não jogar tudo fora, né? E tentar aproveitar e sempre ter essa leitura desconfiada. Eu adoro o leitor desconfiado. Você traz isso, né? No finalzinho do Leone Elis. Exatamente, é esse leitor desconfiado. Eu gosto também de ser um leitor desconfiado sempre. Me diz uma coisa, a gente tá quase chegando ao fim. Acho que cadê nossa caixinha? Ainda dá tempo, a gente tem uns 15 minutos. Eu queria saber do teu ritual para escrever. Como é? Ixi. Além de ler o poema. Era o poema e o que mais? Escuta alguma coisa, precisa estar só, precisa estar alguém. É um negócio que vai fervilhando na tua cabeça, que você fica louco. Se dá ficar perturbada, é muito engraçado, muito engraçado. Porque eu fico, às vezes, quando eu preciso escrever, eu fico com um negócio preso na garganta, tem estômago, dói aonde? Como é teu ritual? Ixi, cada livro me dói um lugar. Cada livro, eu já tô até vendo qual que vai ser a dor do ano que vem, quando eu estiver terminando o livro. Então, o ritual depende do que eu vou escrever, do que eu me proponho a escrever, né? Quando é algo de ordem mais teórica, aí não tem muito ritual, não. Assim, é fazer a coisa, sentar e sentar e fazer, né, e tal. Agora, escrever literatura, eu preciso entrar no tempo da literatura. Né? E esse tempo é devagar. Aí tem a ver com o poema da Conceição, né? Ou seja, mastigar a palavra e não me apresse. Né? Tem que ser, né, lento, devagar. Né? Lembrando do Belchior, né? Tem acho que é o Coração Selvagem, que ele tem aquela letra que ele diz, se você me abraçar, me abrace bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar. Lindo. Né? E é isso, eu preciso ter tempo para me apaixonar pela história. Né? Vai devagar. Né? Então, e esse tempo nem sempre eu tenho na vida. Né? E eu só consigo escrever, e acho que todos os meus livros eu só consegui escrever quando eu consegui engatar pelo menos ali uns 3 meses direto, né, fazendo todos os dias, né, escrevendo todos os dias até fazer o livro. Esse momento de 3 meses é o que eu chamo do grosso do livro. Né? Sim. Quando eu faço a primeira versão e ela vai. E eu faço isso nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é aquele momento meio férias, meio não né? Aquela coisa meio... Acabou-se o ano. Acabou o ano e tal. E aí, os meus livros foram escritos nesse período. Todos os 4 livros foram escritos nesse período. E aí, quando eu tenho esse tempo, o tempo da lentidão, sem pressa, aí o ritual é acordar de manhã cedo. Eu gosto de escrever de manhã, às 7 da manhã eu acordo. Aí, no máximo às 8 horas eu já estou escrevendo. E vou até meio-dia, 1 hora. Né? No primeiro livro eu cheguei a fazer 12 horas de escrita por dia. Nossa. Aí até que um dia eu pirei. Fiquei mal. Caiu o dedo. E aí um amigo me falou, cara, um amigo poeta, né? Falou, cara, não faz isso não. Cara. Escreve 4 horas e vai viver. Né? Vá fazer outras coisas. E aí é o que eu tenho. Então eu escrevo até 1 da tarde no máximo, depois eu vou fazer outras coisas. Né? Não é...
E aí, depois que o livro fica a primeira versão, eu deixo dormir um pouquinho. Dormir um pouquinho 2 semanas, 3 semanas. Aí depois volto, reescrevo. Sim. Mais algum tempo reescrevendo. E aí sim eu apresento para algumas pessoas que eu confio. Você tem um primeiro leitor, porque eu tenho 3 primeiros leitores. Você tem, né? Para apresentar antes de mandar para a editora, ou já manda para a editora antes do primeiro leitor? Não, jamais mando para a editora direto. Assim, primeiro passa por mim, eu tenho que me convencer. Sim. E nesse convencimento é que eu fico doente. É esse convencimento que eu fico doente. Assim. Porque é aquele momento de presta ou não presta, tá correto, falta o quê? É isso? Não. É essa montanha russa de você ler e dizer, nossa, que coisa foda isso, né? Maravilhoso. E daqui a pouco você, mas que merda é isso que eu escrevi? Como é que eu tive coragem de escrever um negócio desse? E aí chega um momento que você não tem mais parâmetro, assim. É isso. E aí, nesse momento, quando você já tá cansado, não quer mais saber do texto, aí sim é o momento, não. Lê isso aqui, me diz alguma coisa, seja honesto comigo, porque eu não tenho mais condições de dizer se o que eu fiz é bom. Né? Eu faço isso também. Ai, diga. Ele tava falando de Belchior, então acho que não sei se você quer contar a história pra gente de que você conheceu o Belchior um dia, ou... Isso eu achei maravilhoso, se você puder contar para as pessoas também. Isso aí é um texto que eu escrevi, esse texto tá na Revista Matinal, agora eu lembrei, Revista Matinal. É um texto que se chama Um Rolê com Belchior. E isso aconteceu em 2017, em agosto de 2017, estava muito frio aquele dia. E eu tinha chegado da escola, muito cansado, e aí eu dividi o apartamento com uma amiga, e aí ela me ligou, próximo da meia-noite, e falou, olha, Jefferson, eu tô aqui na casa dos estudantes, que ficava umas 3 quadras de onde eu morava, e o Belchior tá aqui. Aí eu pensei, ela deve ter fumado alguma coisa, bebido alguma coisa, né? Tá bom, Ediane, tudo certo, tá? Fica aí com o Belchior, e desliguei o telefone. Daqui a pouco ela liga pra mim, assim, indignada. Jefferson, você não entendeu. O Belchior tá aqui cantando com a gente. Eu disse, não, vocês estão ouvindo o Belchior? Não, ele tá aqui. Tá bom, então assim, eu vou me vestir e vou aí, hein? Aí me vesti, caminhei as 3 quadras, aí cheguei na casa dos estudantes e, de fato, estava o Belchior lá sentado no sofá, ele e a companheira, a Edna, cercado de estudantes, tocando violão, cantando apenas um rapaz latino-americano. E aí eu cheguei por volta da meia-noite e fiquei até as 4 da manhã, né, assim, meu Deus do céu. Tomando vinho, conversando, ele mais ouvindo do que conversando. E teve um momento em que ele foi para a varanda e para fumar, e aí foram as outras pessoas também. Eu não fumava na época, mas me obriguei a fumar aquele dia, né, para fazer companhia. Claro. E aí, em determinado momento, as pessoas entraram porque estava muito frio, né, e o Belchior quis fumar mais um cigarro. Aí, para eu não deixar ele sozinho, eu falei, não, vou ficar aqui e vou pedir um cigarro, né. Aí pedi, ele me deu o cigarro, acendeu para mim o cigarro, né? E aí começou a perguntar sobre a minha vida, perguntar sobre o que eu tinha escrito. E eu louco para saber, cara, o que você tá fazendo aqui? Em Porto Alegre, na casa dos estudantes, o que tá acontecendo, né? E ele não dizia nada, ele só queria saber o que eu tava escrevendo e tal. E aí, nisso, a Edna chamou ele. E aí, no final, quando a gente estava indo embora, eu ia dar aula ainda no dia seguinte, eu disse para ele, olha, você e a gente estão convidados a tomar uma sopa lá em casa, né, quando vocês quiserem. E ele, não, nós vamos, né, Edna? Não, vamos. Nunca foram, mas... Né, me convidou. Ficou o convite aí, então foi esse rolê, né, com o Belchior. Que maravilha, que sorte. Que deu uma crônica maravilhosa, o rolê com o Belchior. A gente tá chegando ao fim. Acho que ainda tem mais uns 5 minutos. Queria saber desse novo livro aí, antes da gente ir para nossa caixinha do além. Eu queria saber desse novo livro aí, quando é que vem, como é, sobre o quê? O que é que pode falar? O que eu posso falar não é um livro de ficção, né? Esse é um livro de ensaio, é um ensaio único, que é sobre a apropriação da escrita e da leitura literária pela população negra. Né? Ou seja, como as pessoas negras chegam na escrita literária e na leitura literária. E aí eu parto, obviamente, de uma questão pessoal, né? Ou seja, como é que eu chego na literatura, como é que eu chego na escrita, e tento fazer uma análise também de como isso chega na população
trago para a conversa Machado de Assis, Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, né, Luiz Gama. Então, eu vou travar essa conversa, né, com esses autores, e também vou chamar uma conversa que eu tenho chamado de afetivo intelectual com James Baldwin. Maravilha. Também, né? Então, vai ser um texto também para eu pensar e repensar, enfim, como essa escrita chega, né? E isso veio com o de onde eles vêm, né? Como o Joaquim chega na escrita, né, literária, o direito ao encantamento, o direito à literatura, o direito a querer ler o que quiser, na hora que quiser, sem aquela cobrança de, não, você só precisa ler determinada leitura, né? Como se você não tivesse direito ou a capacidade de ler qualquer coisa, né? Então, é um pouco por aí. É uma defesa de que, antes de qualquer coisa, na escrita tem que vir a literatura, né? A gente pode falar de questões raciais, falar do machismo, da homofobia, tudo, mas o que tem que vir antes é a palavra estética. É o compromisso, né, com a palavra estética. É o compromisso com a palavra estética. Tem que ter. É tem isso. Que ter. Eu estou muito preocupada com isso, inclusive. Ao mesmo tempo que eu saúdo mesmo tudo que tem se escrito do ponto de vista das minorias, por conta da necessidade de se expressar na palavra que foi negada por tanto tempo. Eu estou muito preocupada. Não, assim, preocupada no sentido de, assim, que é esse compromisso com a palavra estética. Porque a gente tem a literatura tem esse caminho de deixar seus rastros de linguagem para além de uma boa contação de história. Porque existe uma confusão, às vezes. Eu venho da literatura oral, que eu venho do sertão. E é uma literatura com compromisso estético poderoso. Os violeiros dominam a métrica como ninguém, e é uma forma poderosa do ponto de vista estético, né? Então, assim, às vezes são colocadas como uma literatura menor, mas é uma literatura muito bem elaborada do ponto de vista estético. E eu tenho pensado muito sobre isso. Mas sabe o que eu queria que tu pudesse fazer? Tu lê um pouquinho para nós? Leio, sim. Deixar aqui nossa caixinha. Tem um poema do Drummond que vocês conhecem, né, que é A Procura da Poesia, que é uma aula sobre isso que você acabou de falar, né? Ou seja, penetra surdamente no reino das palavras. Você tirar desse lugar da linguagem de vocabulário, de dicionário, né, e transformar ela, né, em algo que tenha multiplicidade de sentidos, né? Eu sofro, inclusive, como poeta, muito, porque eu nunca estou contente. Eu termino de escrever um livro, entrego esse livro, aí daqui a pouco eu estou querendo fazer uma coisa completamente diferente. E aí, isso é um sofrimento, porque eu estou sempre me reinventando. É um sofrimento enorme, mas isso me comove. A linguagem estética me comove tanto quanto contar uma boa história. Nossa, que bonito isso. Bom, eu vou ler o início do Avesso da Pele. Às vezes, você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se. Construía uma casa, assim, longínqua, dentro de si. Era o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas uma ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. Apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer alguma coisa pelas pessoas. É lindo esse texto. Pra gente finalizar, Cidinha, explica o que é a nossa caixinha do além. É assim, a gente aqui é muito místico no Nordeste, né? Então, assim, essa caixinha do além é alguém que já tá lá no céu dos poetas, dos escritores, vai te mandar uma pergunta, tá? Oxe, vamos lá, então. Traz os copos aí pra gente fazer o... Já tá aqui a Gina, já tá... Ó, Machado de Assis manda te perguntar maravilhoso. o seguinte:
Como é que tu tá vendo a literatura brasileira hoje? E apenas Machado de Assis. Apenas. Eu tô vendo, eu vejo a literatura brasileira hoje com muita alegria, com muito brilho no olho, assim, né, dos leitores. E eu tô vendo uma reversão também, olha isso aqui curioso, né, uma reversão também do que a gente via há algum tempo atrás, de uma supervalorização de uma literatura estrangeira, e hoje a gente tem uma valorização da literatura brasileira, né? Você entra... Quer ver um termômetro? É aeroporto. Livraria de aeroporto. Termômetro é isso, assim, né? Você vê aqueles livros que você não sabe quem é, todos estrangeiros, né? Coisas do Executivo e o Monge, essas coisas assim, né? Meio... Capas chamativas. Capas chamativas. Mas você vê lá Itamar, né? Você vê a Carla Madeira, Sim. né? Que são incríveis. Socorro Racioli. Socorro Racioli, né? Você vê a literatura ali em destaque, literatura brasileira, que até pouco tempo atrás você não via. E de boa qualidade. Então, eu vejo hoje a literatura com muita alegria e que é importante que se diga isso. Tem espaço para todo mundo, gente. Né? Não é o fato do Itamar estar fazendo sucesso, da Conceição fazendo sucesso, que outras vozes que já estavam antes não vão continuar sendo lidas. Elas vão continuar, o espaço está garantido. A gente tem aí mais de 250 milhões de pessoas e temos talvez, sei lá, 2% da população que lê. Então tem muito espaço, tem muita gente para a gente conquistar, né, em termos de literatura. Então é isso, eu vejo com muita felicidade a literatura hoje brasileira. Obrigada. Jefferson, foi uma honra imensa lhe receber aqui. Espero que você escreva logo seu livro de novo, para eu já começar a ler novamente. Maravilhoso. Me dê a mão aqui, deixa eu dar um cheiro. Volte sempre ao Fresta. Gratidão. Obrigada. Estou muito emocionada. Foi lindo, Vicente. É isso, mais um Fresta. Se inscrevam no canal.